Hoje eu vim deixar essa indicação aqui relacionada a esse filme. Eu vim trazer uma dica muito bacana. Pelo menos eu gosto muito, que são 2 filmes e um livro. Na verdade, é mais a temática, no caso dos Fantasmas dos Natais Passados. Que tinha até uma animação que era com o Tio Patinhas, né? Que ele é rico, avarento e tal, e ele era visitado por esses fantasmas do Natal. Eu sempre gostei muito. Então, todas as produções que tinham relacionado a isso, eu achava muito interessante e assistia. Acho que uns 2 a 3 anos atrás, 4, não sei ao certo, eu descobri um outro filme que é bem interessante, que fala sobre o autor dessa história. A história que a gente vê dos Fantasmas dos Natais Passados seria uma pessoa, um senhor muito avarento, grosseiro, ignorante, uma pessoa muito rica, mas que não sabia fazer o bem. E então, perto do Natal, ele era visitado por 3 fantasmas. É o fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro, né? E nesse filme ele vai receber uma lição muito interessante, né? O Scrooge, que é o personagem principal, ele vai receber uma lição bem interessante que eu não vou contar, claro, porque senão perde totalmente a graça. Porém, eu acabei descobrindo que não é só, tipo, aquelas histórias meio que inventadas, só pra, tipo, fazer um filme com moral de uma história, normalmente, como às vezes tem, né? Eu não imaginava que esse filme vinha de um livro. Teve uma produção atual, que tá na Netflix, que é, de fato, o nome do filme, O Conto de Natal. Então, para quem tem interesse, eu acho interessante. Quem não conhece essa história, quem nunca assistiu esses filmes com essa temática que eu contei, antes de assistir o outro filme que eu vou indicar, eu acho melhor assistir, ver como é a história que é contada, que é extremamente interessante. Então, já quando eu assisti esse outro filme, que é chamado O Homem que Inventou o Natal, o que é esse filme? Então, a dinâmica para você entender e você poder se aprofundar e você se envolver muito com a história, primeiro você assiste o Conto de Natal, para você ver a ilustração, né, da história do livro. Se quiser ler o livro também é interessante, tem o livro, é de Charles Dickens. Esse filme, O Homem que Inventou o Natal, ele é sensacional. O filme, o Conto de Natal, então, a lição que você vai encontrar nessa animação, por mais que seja para uma criança, eu indico também para criança e tudo mais, é bem interessante. Só que quando a gente vai analisar a questão do filme, sobre o autor desse livro, né, se torna ainda mais interessante, porque, primeiramente, quando o Dickens começou a escrever esse livro, não existia, porque assim, se você for perceber o filme, o livro, no caso, né, vamos falar agora do livro, ele vai falar de um Natal não como convencional. Esse Natal bonito, que todo mundo se reúne, que tá todo mundo ali, e a família tá junto. Ele vai trazer uma parte meio terror, meio sombrio, que se encaixa com o propósito do livro, da moral da história. E é interessante porque tem toda uma construção. O filme vai mostrar isso. Então você vai entender como alguém chegou à ideia de escrever um conto de Natal envolvendo fantasma, um clima mais de terror, de suspense, que na lógica da época não existia. E eu achei extremamente interessante esse filme, principalmente do O Homem que Inventou o Natal. Você vai participar do processo de criação do autor. Você vai observar como é o processo criativo dele, como ele fez para encontrar a história, como ele fez, porque assim, não foi uma história que surgiu da mente de Dickens. Ele, na verdade, já estava um tempo sem escrever livro, meio que um certo bloqueio, e também ele estava precisando de dinheiro, estava começando a falir, e ele precisava urgentemente de um best-seller, ele precisava de um sucesso. Então, ele decidiu que iria escrever alguma coisa sobre o Natal. E ele precisava de investidores, ele precisava de empréstimo, ele precisava de muita coisa para conseguir concluir esse projeto. Isso porque o livro teria que ser lançado no Natal. E estava a poucos meses para o Natal. Então ele começa a escrever o livro bem entusiasmado, mas a história não sai. Ele não consegue trazer essa história. E aí quando ele vê a babá dos filhos, uma menina entre 14 e 15 anos, que eles tratavam praticamente como filha, contando uma história meio que de terror para as crianças. E então ele faz uma troca, ele pega o livro dela, que tem esses contos de terror, e dá um livro dele. E é com essas histórias que ele começa a se inspirar, ele começa a ter essa ideia de fazer não um conto brilhante, bonito de Natal, mas seria um conto de fato mais um pouco assombrado, né?
O interessante é isso, né? É esse processo criativo que a gente vai acompanhar, que ele não inicia com aquela ideia de eu já tenho toda a história na minha mente. E provavelmente é assim para quem escreve um livro. Talvez tenha um protótipo, tenha uma ideia, mas não tem aquele pensamento muito claro do que vai ser toda a história. E isso é o mais mágico no filme, porque tem uma parte do filme no qual ele tá criando um nome, né? Scrooge, tá, o nome do personagem principal. Então ele começa a escrever vários nomes que ele acha que são possíveis vilões, né? E ele começa a escrever no papel. E o processo de invocação do personagem seria, no caso, ele falar o nome do personagem em voz alta e esse personagem aparecer na frente dele. Claro, obviamente que o personagem não estava se materializando na frente dele, também não era uma alma que estava sendo invocada de fato, mas é uma questão da imaginação, né? A imagem não estava ali, mas estava na mente dele. Então ele começava a repetir vários nomes e o personagem não surgia na frente dele. Ele já tinha as características do personagem, ele já tinha que era um senhor avarento, grosseiro e tal, só que para ele poder visualizar o personagem, ele precisaria evocar com um nome que se encaixasse naquele personagem. E isso é um dos mais interessantes, né? Os pontos iniciais bem interessantes da história, porque é isso que vai acontecer. Ele fala diversos nomes, quando ele chega no nome Scrooge, o personagem se materializa na frente dele. E o mais interessante é que o filme vai trazendo essa ideia do personagem interagir com ele. Então é como se ele já não tivesse o poder sobre a imaginação dele ou o poder sobre os personagens dele, mas os personagens deles que tinham um poder sobre a história. E aí ele começa a escrever as histórias, aparecer novos personagens. No processo de criação que o filme conta, ele mostra isso. Não é Dickens que está ali escrevendo e criando. Os personagens vão surgindo segundo a necessidade da história. E ele vai... E tudo isso, que é bem interessante, dentro do escritório dele. Então, não é uma imaginação muito expandida, no qual ele está vendo um lugar diferente. Tudo que acontece no livro, os personagens que aparecem ou no escritório dele, uma sala pequena, ou em algum lugar na rua. Ele começa a ver os personagens. E vai chegar um ponto que tá tudo indo muito bem, as coisas estão desenrolando. E é muito interessante, porque você vai acompanhando. Você e o autor não sabe o que vai acontecer. Você não sabe como. Você não tem ideia de como a história vai se desenrolar. Mas o interessante é isso. Você não tem aquela certeza de como é que vai ser isso. E vai chegar um ponto que os personagens vão se negar a continuar a história. E é aí que de fato a história vai começar. Ele começa a entender o porquê que esses personagens vão se negar. Ele vai chegar até o final, ele vai entender. Os personagens, de fato, eles começam a, parou a história, eles estão brigando entre si, não entram em um acordo e a história para. E aí ele tem poucos dias, um dia para poder completar a história, e todos os personagens se negam a completar a história. E isso é uma história real. É a história de como foi criada. E o final é que é sensacional, não dá para eu contar. Mas como ele consegue finalizar a história a tempo de mandar encadernar, imprimir e tudo mais e lançar no Natal. E não só isso, como a vida dele, do início do filme ao final, após finalizar essa obra, como mudou a vida dele. E essa obra não mudou só a vida dele. É uma obra que também mudou a vida de muitas pessoas que assistiram, porque ela traz uma história muito forte, uma história bem impactante, uma história para a gente acordar, a gente olhar um pouco mais para o próximo e a gente também analisar dentro da gente que está de errado. E então foi um dos filmes que eu mais gostei de assistir, ainda mais porque eu já tinha assistido várias versões de O Conto de Natal, do livro de Dickens, e depois quando eu assisti o filme, e eu não tinha ideia de que era uma coisa ligada à outra, quando eu percebi, eu fiquei realmente maravilhada, e quando eu vi que tinha muito a ver com o processo de criação do autor, e que isso não só e que isso também mudou a vida dele, assim como mudou a vida das pessoas que prestaram atenção no filme, levaram a lição do filme a sério, eu achei perfeito. Então eu sempre dou essa indicação. Então hoje eu vim deixar essa indicação aqui relacionado a esse filme. Então, o primeiro filme, eu coloquei o mais atual, parece um pouco infantil, tem um pouco de musical, mas o interessante é a mensagem que ele vai passar. E foi um que eu observei que é bem fiel. Até os personagens que aparecem nesse filme, né, que é o Conto de Natal da Netflix, são bem parecidos com os personagens do filme O Homem que Inventou o Natal. Então eu achei bem interessante por isso, porque bate muito com a descrição dos personagens que você vai assistir no outro filme. Então, o Conto de Natal na Netflix é a primeira indicação, entender essa história.
E depois de entender essa história, O Homem que Inventou o Natal, que tá na Disney+. Se quiser ler o livro, também é uma indicação maravilhosa. Só que o livro vai conter simplesmente a história, com mais detalhes do que no filme. Então você vai ter só a história crua, que é interessante. Se você tiver um interesse, tiver tempo para ler, antes de você assistir O Homem que Inventou o Natal, seria bem interessante ler o livro. E aí você vai poder entrar na história e depois você poder acompanhar o processo de criação e toda a história que aconteceu com o autor durante esse período que ele escreveu o livro é perfeito. Acho que é fechar com chave de ouro essa grande obra do Charles Dickens.